A deriva, ela depende de três fatores principais. A deriva depende das frequências iniciais dos alelos, ela depende do tempo decorrido e depende enormemente do tamanho da população. A deriva é um fator evolutivo que é tanto mais intenso quanto menor for a população. Então, para populações muito grandes, a deriva é como se ela não existisse. A deriva é zero ou tem um valor próximo de zero. Ou seja, o acaso não interfere ou quase não interfere na alteração da frequência dos alelos nos genes. Agora, nas populações pequenas, a deriva é muito forte e ela é tanto mais intensa quanto menor for a população. De maneira tal que em populações muito pequenas, dos 4 fatores evolutivos, a deriva é o fator mais importante, é o fator que mais intensamente mexe com a composição genética da população. Então, para a gente saber quão intensamente a deriva está agindo numa certa população, nós necessitamos saber o tamanho dessa população. Só que não basta contar os indivíduos que formam uma determinada população. Os indivíduos que formam uma população, a gente chama de população demográfica. População demográfica é simplesmente o número de indivíduos que estão habitando uma determinada região. É como se fizéssemos um recenseamento e contássemos os indivíduos que habitam uma determinada região. Esse número, a gente diz, esse número de habitantes, né, de indivíduos que compõem a população, esse número é chamado de população demográfica. Só que para a deriva não interessa os indivíduos que estão habitando, morando, existindo numa determinada região. O que vai afetar a intensidade da deriva não é o número de habitantes, mas sim o número de indivíduos que estão participando dos fenômenos reprodutivos. Os indivíduos que estão reproduzindo, que estão compondo as gerações seguintes. Então é necessário que a gente faça o cálculo a contagem dos indivíduos que estão participando da reprodução, dos indivíduos que estão participando da formação das gerações seguintes. E esse número, que obviamente é um número igual ou menor que a população demográfica, a gente chama de população reprodutiva. O que é esse número chamado população reprodutiva? São os indivíduos da população demográfica que estão participando da formação da próxima geração. Portanto, a gente tem que descontar, eliminar da população demográfica os indivíduos sexualmente imaturos, os indivíduos idosos demais, os indivíduos estéreis, ou, no caso de seres humanos, os indivíduos celibatários, voluntariamente ou não. Esses indivíduos têm que ser retirados da contagem e a gente fica, então, com um número menor chamado população reprodutiva, que é, de fato, o que vai determinar a intensidade da deriva. Só que existem alguns fatores que tornam essa contagem irreal. Então, nós temos que fazer alguns cálculos. Veja, a população demográfica é uma contagem. População reprodutiva é uma contagem. Agora, a população chamada efetiva é um cálculo que se faz para corrigir desvios que nós temos quando fazemos a contagem da população reprodutiva. Que tipos de desvios são esses? Algumas populações de algumas espécies têm uma variação sazonal de tamanho, por exemplo, aumentando no verão e diminuindo no inverno. Então, que tamanho nós consideraremos da população se ela tem um tamanho que varia sazonalmente? Então, para isso é feita uma correção
que nos dias a que número corresponde à população reprodutiva se a população não variasse sazonalmente. Existe outra forma de correção para a variância do número de descendentes. Então, se na população nós temos alguns indivíduos que reproduzem muito e outros indivíduos que reproduzem pouco, isso na verdade corresponde a uma população de menos indivíduos. Então, nós temos que fazer uma correção para sabermos a quanto que esse número corresponderia se todos os indivíduos tivessem aproximadamente o mesmo número de filhos. Então, é uma correção para a variância do número de descendentes. Se na população existem um número de machos e fêmeas desigual, é necessário, então, também que façamos uma correção para saber a que número equivaleria essa população se ela tivesse número proporcionado de machos e fêmeas. Outra forma de correção necessária é a correção para o coeficiente de endocruzamento. Então, se nós temos numa população um coeficiente de endocruzamento muito grande, de forma tal que os indivíduos apresentem um F, que é o coeficiente de endocruzamento na média maior que 0, nós temos que fazer uma correção para sabermos a que número a população reprodutora equivaleria se todos os indivíduos apresentassem um F igual a 0. Então, feitas essas 4 correções, outras também, mas essas são as principais, a gente teria uma população reprodutora real. E essa população reprodutora corrigida é chamada então, de população efetiva. Esse número, sim, vai expressar a intensidade da deriva. Quanto menor esse número, maior a intensidade da deriva. E quanto maior, menor a deriva.